Marci, tudo bom? Hoje nós resolveremos mais uma questão da prova de 2022 do Enem. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo desta playlist que está maravilhosa. Vamos embora resolver a questão? A questão de hoje é a número 12 da prova azul do Enem de 2022. Antes da leitura, eu quero ressaltar que o assunto que essa questão traz é um assunto recorrente nas provas do Enem. O assunto é variação linguística, certo? Diferença entre norma padrão e fala coloquial. Então, apesar da questão ser fácil, é bem interessante você ficar ligado, porque com certeza vai aparecer uma questão sobre esse assunto este ano também. Ok? Vamos à leitura do texto. O título do texto é Papos. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te? O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. É um texto até engraçadinho, né, gente? É um texto do Luiz Fernando Veríssimo, certo? E agora nós vamos para o enunciado e as opções. Mas se você precisar voltar ao texto, é só voltar o vídeo, ok? Vamos lá. O enunciado diz assim: nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão da. Perceba que o enunciado já informou que o uso da norma padrão nesse texto aí foi inadequado. Nesta situação foi inadequado. Ele quer saber a razão. Vamos ver as opções. A. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. O texto não traz nenhuma informação sobre gerações, sobre a geração a qual pertence cada um dos personagens. Nós não temos essa informação. B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Contexto é a situação. A situação ali parece ser uma situação bem informal. Não há nada que demonstre que era uma situação formal. Letra C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Polidez é a gentileza e distinto diferente. Então, o grau de gentileza era diferente entre os dois. Na verdade, um foi mal educado porque interrompeu o outro e o outro foi também mal educado porque respondeu falando várias grosserias, inclusive ameaçou de morte. Eu acho que o grau de polidez dos dois ali é bem ruim, né? Letra D, diferença de escolaridade entre os falantes. Letra E, nível social dos participantes da situação. Então vamos entender uma coisa a respeito de variação linguística. Os falantes, eles têm que adequar a sua fala de acordo com as situações. Por maior que seja o nível de escolaridade da pessoa, ou até mesmo o nível social, vai sempre ser inadequado você interromper alguém que quer falar com você para fazer correções gramaticais na fala dessa pessoa, ok? Então, o que vai determinar se a norma padrão será usada ou não
será a situação em que a comunicação está acontecendo. Se for uma situação formal, sim, a norma padrão é exigida. Mas mesmo neste caso, numa situação formal, a correção, fazer correções na fala de uma pessoa é muito inadequado sempre, certo? Mas aqui a gente vai ficar com a letra B. Então fica assim: o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. É uma conversa informal. Você não chega para um amigo e fala para ele: empresta-me uma borracha, lá na escola, por exemplo, né? Colega do seu lado: colega, empresta-me uma borracha. Ninguém usa desse jeito, certo? Então, nessas situações, torna-se inadequado, porque é uma coisa estranha, é uma coisa esquisita, certo? Na fala coloquial, que é a fala do dia a dia, a norma padrão nem sempre é completamente observada. Alguns desvios são bem normais, bem naturais. Agora, o que não é natural é alguém com quem você vai falar corrigir a sua fala, corrigir os desvios gramaticais da sua fala, ok? Então, nós ficamos com a letra B. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente tentar resolver, para a gente tentar responder, com certeza.